Ok, som, testando. Sim. Ok. Pode começar? Boa noite. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Daremos início ao lançamento do livro Ensino de Ciências de Educação Profissional, Convergências Formativas, como parte da programação do Ano Municipal das Ciências, que marca o centenário do Eclipse de Sobral. Convidamos para o palco o secretário de Educação de Sobral, Herbert Lima, o professor da UFC, Daniel Brito, o livro Ensino de Ciências e Educação Profissional, Convergências Formativas, é uma produção coletiva de 2 grupos de pesquisa sobre ensino de ciências em matemática, vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Ceará, IFCE, e à Universidade Federal do Ceará, com a contribuição dos pesquisadores das instituições. A obra aborda a expansão do sistema de ensino superior no Brasil, a formação inicial e continuada de docentes na área de ciências, matemática, além dos temas relacionados ao ensino de ciência, como a divulgação científica, aspectos curriculares e concepções dos professores. Chamamos para fazer o uso da palavra o secretário de Educação, Herbert Lima. Boa noite a todos e a todas. Vou ficar sentado aqui para parecer o divã, né? Bom, eu queria primeiro agradecer aqui a presença de todos vocês. Quero cumprimentar aqui o professor Daniel, que é o nosso palestrante da noite de hoje. Já disse para ele que só pela gravata ele já ganhamos a noite, viu? Quero também cumprimentar aqui e agradecer a presença de toda a equipe técnica da Secretaria de Educação, coordenadores, gerentes, técnicos, profissionais aí que compõem as equipes. Quero cumprimentar também e agradecer a presença de todos os diretores. Estou vendo que tem alguns diretores aqui, coordenadores, professores. Eu acho que está tendo um retorno lá fora. Baixa só um pouquinho. Quero cumprimentar também e agradecer aqui a presença do professor Rodolfo, que é diretor do Centro de Educação à Distância, nosso parceiro também, que está desenvolvendo algumas iniciativas com a Secretaria. Professor Fernando, que está aqui, que representa o Sobral no Enem, coordena o Sobral no Enem. Professor Emerson, que é o diretor do Planetário aqui de Sobral. Professor Gilvan Denis, do Instituto Federal de Fortaleza. Professor José Alves, que é coordenador da Olimpíada Brasileira de Física nas escolas públicas no Ceará. Veio a Sobral para ministrar aqui uma palestra. E para os que são de casa, sintam-se todos contemplados, abraçados. E eu agradeço muito aqui a vinda de vocês para essa noite. Bom, a palestra do professor Daniel, ela faz parte, na verdade, de um momento muito especial que nós estamos vivendo aqui em Sobral, né? Exatamente no dia 29 de maio deste ano, o prefeito de Sobral, através de um decreto municipal, estabeleceu que o município de Sobral ia viver o ano da ciência em Sobral, de 29 de maio de 2018 até 29 de maio de 2019. E por que isso, né? Porque exatamente na data do dia 29 do próximo ano
irá completar exatamente 100 anos, onde um evento histórico, científico, de grande importância para a humanidade, né, especialmente para a ciência moderna, ocorreu em Sobral, né? O professor Daniel vai falar um pouco mais, porque ele é especialista nisso, mas exatamente há 100 anos, por meio da chegada de comitivas de pesquisadores, cientistas, brasileiros e americanos, que se instalaram aqui no município de Sobral, foi possível, por meio de uma observação de um eclipse, a comprovação de uma das teorias e talvez de um dos cientistas mais populares da ciência mundial, que é o Albert Einstein, e a teoria da relatividade. Então, daqui a pouco ele vai falar, talvez para um linguajar mais aberto, né, já que além de alguns cientistas e professores, aqui também existe um público muito diversificado. Ele vai falar de uma maneira bem menos técnica, né? Existem profissionais e especialistas também de outras áreas, mas a gente entende que esse momento ele transcende a área da ciência, transcende a física, transcende a própria educação. Ele é um momento para ser vivido pela cidade de Sobral, pelas pessoas que fazem o município de Sobral, pelos estudantes, pelos profissionais, enfim, pela população como um todo. Esse evento aqui tem o papel de divulgar ciências sobre uma perspectiva de uma linguagem não formal, não técnica. E aí um pretexto para isso é aproveitar a presença de vocês aqui, já que a gente tem membros da Prefeitura Municipal, professores do ensino superior, da educação básica, gestores, etc. E também compartilhar, né, o lançamento, eu sempre digo isso, na verdade é um pretexto para reunir os amigos, acima de tudo, compartilhar com vocês uma obra, um livro, que, como foi dito aqui, é um livro oriundo de artigos e experiências de professores da educação básica, alguns deles que estão fazendo mestrado, que estão fazendo pós-graduação na área de ciências e matemática, e tornaram as suas experiências e práticas em sala de aula projetos de pesquisa para fazerem pós-graduação. Isso é possível porque existem mestrados em educação, existem mestrados em ciências, em ensino de ciências. Inclusive, cumprimentar aqui a professora Patrícia, a professora Liz, que são do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará. Estão aqui porque vão ministrar também, nesse contexto dessas atividades, também de um evento que elas vão divulgar, uma oficina de produção de textos científicos amanhã. Não é isso? Quero agradecer também aqui a presença delas. Então, assim, essa palestra é o segundo evento de um conjunto de vários outros eventos que vão ocorrer nos próximos 11 meses, entre divulgações, exposições fotográficas, palestras, lançamentos de livros, eventos nacionais, eventos regionais, eventos internacionais estão previstos para ocorrer nos próximos 11 meses em Sobral, em menção ao centenário do eclipse e também para fortalecer o fato de que o município de Sobral, além de ter referências importantes no campo da educação, também transcende para as ciências, né, sobre uma perspectiva do ensino da ciência, da tecnologia, da divulgação científica para a população em geral, esses eventos que vão integrar a programação do eclipse. Nós nos reunimos quinzenalmente na Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, todas as segundas-feiras, a cada 15 dias, no período da tarde. Bem-vindo, dona Sônia. Bem-vindo, dona Sônia. Grande prazer lhe receber aqui. Queria pedir uma salva de palmas à dona Sônia, que é da secretaria. Obrigado pela presença, viu, dona Sônia? Nessa palestra hoje. Fique tranquila, não fique nervosa, não. Tem problema não, nós já acabamos de começar, a senhora chegou numa ótima hora. Então, assim, e também num momento muito especial, a gente vinha conversando no carro, amanhã a gente vai reunir representantes de várias escolas, professores e alunos, lá no planetário são 100 pessoas que são convidadas,
que a gente vai iniciar um grupo de trabalho para implantar no município de Sobral uma política de incentivo ao protagonismo acadêmico, né, cognitivo dos alunos, que por sinal isso já existe, mas sobre a perspectiva do uso das Olimpíadas Científicas, né? Então Sobral tem um histórico importante, relevante, tem os melhores indicadores de educação básica e já ensaia, já faz um trabalho de referência, de destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática. Só que a gente está ampliando agora para física, para geografia, para outras áreas do conhecimento do currículo. Por quê? Porque a gente sabe que essas áreas também são importantes e isso faz parte das ações integradas do Ano da Ciência em Sobral e das comemorações do centenário do eclipse, que vai ficar, Sobral vai se tornar uma cidade olímpica, científica, né, com, por exemplo, da Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Eu estava conversando com o professor José Alves, também da UFC, e coordena aqui no Ceará. Nós tivemos 100% das escolas com 9º ano inscritas e quase 1.000 alunos. Sobral nunca tinha participado, né, ou participava de maneira isolada. Então, da mesma forma, a gente quer fazer também. E é interessante porque, por coincidência, ontem, em Brasília, houve uma reunião onde o Ministério da Educação anunciou algumas mudanças no sistema de avaliação nacional do país, né? O sistema de avaliação do Brasil, desde 2001, ele tem a mesma matriz de avaliação e são sempre os mesmos conteúdos, né? Que é matemática e língua portuguesa. Quem é professor aqui de 5º, de 9º, de 2º ano, coordenador, gestor, sabe disso. Ontem, eles anunciaram algumas mudanças. Então, eles estão acabando com a ANA, que é o Exame Nacional de Alfabetização. Estão também extinguindo a Prova Brasil, que é o nome dado a essa avaliação. E também estão concentrando apenas nos anos ímpares, como é o caso, por exemplo, 2017, 2019, as avaliações, né? Por exemplo, esse ano agora deveria acontecer a avaliação nacional de alfabetização, não vai mais acontecer. Ela acontece no próximo ano e sobre uma outra perspectiva. E quais são as principais mudanças? A primeira mudança é que a educação infantil, as crianças entre 0 a 5 anos, vão ser avaliadas, que é uma coisa que acontece fora do país, mas o Brasil tem uma resistência cultural muito forte, né? Existe uma crítica muito forte sobre isso. Só que sobre uma perspectiva bem lúdica, né? Vão ser rodas de conversa com os profissionais, aplicação de questionários, grupos amostrais de entrevistas com as crianças, elas vão ser perguntadas o que estudam, como é a estrutura da escola, etc., usando uma linguagem bem lúdica, adequada para essa faixa etária. Sobral já faz isso. Na avaliação externa, no final do ano, alguns professores que estão aqui sabem disso, nós já avaliamos, também utilizando artifícios lúdicos, as crianças que estão no ciclo do Infantil 5, né? O que é uma experiência também interessante de avaliação que ocorre fora do país. O Exame Nacional de Avaliação, que acontecia no 3º ano do Ensino Fundamental 1, ele desce agora para o 2º ano, como acontece em Sobral já. O processo de alfabetização aqui, diferente do que propunha as diretrizes nacionais, e agora com a BNCC muda, né? Ela sai do 3º e vai para o 2º ano, e Sobral há mais de uma década já alfabetiza no 1º e no 2º ano, né? Então E as outras mudanças, que eu acho que é a mais significativa e talvez contempla a fala de alguns professores, é que além de língua portuguesa, além de matemática, inclui-se agora nas avaliações ciências da natureza e ciências humanas. Então isso é muito importante também. E a gente olhando para algumas avaliações internacionais, nós temos hoje 7 exames internacionais no mundo que avaliam países e sistemas de avaliação, né? Sistemas educacionais. O mais conhecido no Brasil, em nível internacional, é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. No Brasil, se avaliam alunos
de 15 anos de idade. O Brasil participa da amostra, junto com mais 70 países, em língua portuguesa, né, leitura e escrita, em matemática, mas também em ciências, em biologia e em física. E no ranking da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil se configura entre os 4 piores resultados no mundo. Então o Brasil só está à frente, por exemplo, de 4 países que atravessam já há alguns anos guerras civis. Isso é muito grave, né? Isso é um sinal de alerta se a gente comparar a qualidade educacional brasileira com relação a outros países. Então a gente precisa saltar. E essas mudanças que houveram agora ontem, foram divulgadas ontem, e vão ser oficializadas por meio de decretos e portarias no Diário Oficial da União, são mudanças que, dentro dessa perspectiva, dessa linha de raciocínio, e essa é uma leitura minha, obviamente que eu respeito opiniões divergentes, elas começam a levar o sistema de avaliação nacional a se colocar diante de outros desafios e usar também como referência algumas diretrizes e princípios que são típicos desses exames e sistemas de avaliações internacionais que existem. Então é uma maneira da gente... E em Sobral, como essas mudanças são muito semelhantes ao que Sobral já vem fazendo, e a gente compreende que isso também se refere à qualidade educacional que o município tem, em Sobral a gente também teve, no ano passado, eu não sei se todos vocês sabem, mas no dia 18 e 19 de outubro, no ano passado, pela primeira vez, um município brasileiro participou do PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, numa perspectiva não como país, né, mas como cidade, como município, como rede. Então eles têm uma versão equivalente ao PISA internacional, que é chamado PISA for Schools, né, o PISA para escolas ou para redes de escolas. E aí Sobral foi selecionada, nós tivemos 1.256 estudantes que fizeram o exame do PISA, e a gente está esperando. Hoje mesmo eu recebi uma notificação lá do sistema das instituições que estão implementando a prova, anunciando que as escolas vão receber o primeiro relatório técnico agora no início do mês de agosto. Então a gente, nesse momento tão importante, que nós estamos também, né, alterando o currículo de língua portuguesa e matemática, para além do que propõe a própria base curricular nacional. Inclusive, já iniciaram as oficinas com os professores, utilizando a escola de formação como um braço importante e operacional nesse momento. Estamos mudando e alterando o currículo de ciências. E aí a gente está tendo o privilégio de ter uma assessoria muito interessante, né? A Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, é quem está fazendo toda a assessoria da implementação do novo currículo de ciências. Está baseado na experiência do currículo americano, que é o STEPS, onde eles trabalham a perspectiva da física, da biologia, da química, interdisciplinar, né, sobre a ótica também das questões que envolvem inovação tecnológica, robótica, nanotecnologia e principalmente experimentação prática. Então a gente está implantando, sobre a consultoria do professor Paulo Blinkstein, que é quem lidera lá em Stanford essa questão do ensino de ciências, 2 laboratórios experimentais com tecnologias digitais voltadas para o ensino de ciências, né? Com impressoras 3D, kit de eletrônica, kit de robótica. Os laboratórios estão prontos, estão montados. Eu mesmo essa semana visitei, os 2 laboratórios são em 2 escolas e eles vão ser inaugurados para serem utilizados nas aulas de ciências. E para promover essa mudança, a gente quer trazer a física, a química, a biologia ainda para o contexto do meio do ensino fundamental 2 e quer também pensar num currículo de ciências integrado com o que é ensinar ciências no mundo, né, que é bem diferente da proposta e da estrutura que nós temos hoje do currículo e do ensino de ciências no Brasil. Tá certo? Bom, não vamos estender mais, eu não sou palestrante, eu estou só esclarecendo para vocês aqui o porquê do motivo. Então, eu queria agradecer o professor Daniel. O professor Daniel é professor da Universidade Federal do Ceará, é pesquisador, né, tem pós-doutorado
na área de astrofísica. Daqui a pouco vai ser lido aqui um mini currículo dele. E também, apesar de ser jovem, muito bem-humorado, é um brilhante pesquisador e um grande amigo que eu tenho tido a honra de conhecer e aprofundar mais a amizade nesses últimos dias por conta do trabalho no centenário. Então, quero agradecer ao professor Daniel pela presença e pela palestra já antecipadamente. Agradeço mais uma vez a vocês por estarem aqui na noite de hoje, representando aqui as escolas, a secretaria, enfim, as instituições que vocês representam, o UFC, SED, UVA, Palácio de Línguas, né? Está aqui o professor Amauri. E aproveitem bastante o professor Daniel. E logo após o encerramento da palestra, vocês vão participar e vão receber o livro e participar de um coquetel aí com a gente. Nada de álcool, tá certo? Tá joia? Tá bom então. Obrigado. Ouviremos agora a palestra proferida pelo professor Daniel com o tema Explorando Novos Mundos no Cosmos. O professor Daniel é pesquisador do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, tem pós-doutorado e doutorado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com período de estágio em sanduíche do Observatório Astrofísico de Accentre, em Florença, na Itália. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Everett. Obrigado também por ter explanado sobre uma questão que, mesmo sendo pesquisador, às vezes a gente acha que o pesquisador fica muito voltado para o seu gabinete. Mas eu tenho uma veia muito forte na área de ensino e tenho uma experiência também muito boa, porque fui professor de ensino médio em Fortaleza. Depois de ter desistido de dar aula, eu procurei galgar um passo mais adiante, e aí procurei ser pesquisador, mestre, doutor em astrofísica. Mas eu acho que a primeira grande questão é o que faz uma pessoa decidir fazer física. Será que tem sanidade mental suficiente para decidir isso para a vida? Sabe que não vai ganhar muito dinheiro. Mas que satisfação há por trás para a pessoa decidir fazer física? A pessoa mais culpada disso é a minha mãe. Ela me acordava aos domingos, onde a televisão brasileira ainda tinha alguma coisa que prestava, nas manhãs de domingo, que era o programa Cosmo, do Carl Sagan. E tem uma coisa muito particular que faz me lembrar esse tempo, no momento que eu experimentava pela primeira vez o que é ciência, que era um episódio na qual o Carl Sagan falava sobre a teoria da relatividade de Einstein. O momento foi extremamente importante para mim, porque marcou. Porque ele falou tudo sobre o eclipse e não mencionou a cidade de Sobral. Eu achava que, na verdade, Sobral nem tinha sido palco dessa extraordinária comprovação científica. Não tinha a menor ideia. Depois é que eu fui perceber que parte daquele glamour todo, do entusiasmo dos cientistas pelo resultado de que a deflexão da luz foi comprovada em Sobral. Essa passagem, que era obscura na minha vida, eu tomei conhecimento quando fui para a academia, depois de muito tempo. O que nós estamos passando hoje, na verdade, é uma grande lição de que nós não podemos, de maneira alguma, ficar inatos com relação a isso. O centenário do eclipse, que aqui está no slide onde nós temos a apresentação de abertura, que ocorreu agora no dia 29, é um momento marcante para a história da ciência brasileira. Infelizmente, a grande população não tem o menor conhecimento sobre isso. Agora, com a instituição do Ano da Ciência em Sobral, com certeza a quantidade de eventos que nós iremos promover
tanto a nível regional, local, nacional e internacional, vai com certeza fazer com que Sobral atravesse suas fronteiras e seja realmente consagrada como uma cidade que foi palco dos maiores eventos científicos do século XX. Eu gosto de comparar o que aconteceu em Sobral com o que aconteceu em Galápagos, com a comprovação da teoria da evolução de Darwin. É muito similar. E a ideia que está por trás de tudo isso é fazer com que nós comemoremos juntos isso. Não é uma comemoração de cientistas, não é uma comemoração de uma elite, é a comemoração de todos. Todos fazemos parte desse sucesso científico, da produção científica, e o que nós estamos fazendo em Sobral, como uma cidade de referência na educação brasileira, é promover exatamente espaço para que jovens e crianças consigam pegar esse bastão e seguir adiante. A ciência é isso. Tudo que nós fazemos, de sério, é assim. Nós nunca fechamos nada. Nós simplesmente passamos adiante. E esse entusiasmo que nós encontramos com as pessoas que pela primeira vez entram em contato com a ciência, entram em contato com uma novidade, entram em contato, por exemplo, que a Praça do Patrocínio foi palco de uma revolução científica, quando elas tomam conhecimento sobre isso, certamente a vida delas irão mudar. E a ideia disso é fazer com que as pessoas realmente sintam, respirem essa atmosfera. E o que eu vou contar aqui para vocês, na verdade, é um pouco dessa história, que também reflete na minha história. Para eu poder contar a história bem, eu tenho que pensar no entusiasmo que eu tenho pela ciência. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e não olhar para fora. A vontade de fazer ciência vem dentro de mim. Da mesma forma que as pessoas também devem ter o mesmo sentimento. Elas devem criar, na verdade, uma empatia sobre isso. Sentir realmente a necessidade que faz parte de um contexto muito mais amplo. Um contexto na qual comemora a nossa espécie. A espécie humana que consegue, mesmo com sua fragilidade, não tem outro bebê que nasça, por exemplo, tão vulnerável como um bebê humano. Cavalos nascem e já sabem andar. Nós temos dificuldade, precisamos ficar ao lado dos pais para conseguir galgar isso. Em compensação, nós temos um cérebro com uma capacidade avantajada. Perdemos em algo, ganhamos em outro. É o jogo da vida. Da mesma forma, decidir o que deve fazer ou não da vida também é a mesma coisa. O que eu decidi fazer na minha vida enquanto cientista pode ter sido bom para mim, mas talvez não seja bom, por exemplo, para o meu filho. Então a grande ideia é fazer com que a pessoa faça a escolha certa. Fazer com que a pessoa entenda o que é importante para ela. E o que nós fazemos como professores é mostrar o testemunho da alegria de fazer ciência, do entusiasmo e do amor por uma coisa fantástica, que na verdade é a celebração da humanidade. E com isso a gente traz esse ponto, que a minha área de pesquisa, inclusive às vezes eu falei para minha mãe, ela perguntou, depois de tudo isso que você fez, me resume em poucas palavras o que você realmente faz hoje. Mãe, eu caço exoplanetas. Ela pensou 2, 3 minutos e alguém ganha dinheiro com isso? Veja em que ponto chegamos. Hoje se ganha dinheiro com pessoas que caçam exoplanetas. Na verdade, a nossa grande busca, na verdade, é entender o nosso papel no cosmos. Nós queremos, na verdade, encontrar um companheiro cósmico para dividir as nossas angústias, para ver se realmente a solidão que atualmente sentimos também não é recíproca em outra civilização. E talvez esse seja o ponto mais interessante de toda essa jornada. É saber se existe outra pessoa que possa compartilhar com a gente dessas mesmas questões. A ciência talvez esteja mostrando um lado mais perverso. É que talvez essa coisa não seja tão fácil, mesmo que exista outra civilização. Porque o conceito de vida que nós temos está sofrendo grandes mudanças.
o entendimento sobre a estrutura base que constitui a vida é algo que, na verdade, talvez seja uma das coisas mais difíceis de ser definidas. Quanto mais procuramos entender a vida, mais nos distanciamos dela, do conceito do que é vida. E essa ideia é importante porque a busca por novos mundos não começou agora. Giordano Bruno foi a primeira pessoa, e com isso teve que ter sido penalizada com a própria vida, uma pessoa que, por uma ideia, colocou em risco a própria vida. Quais são as pessoas hoje que colocam em risco suas vidas por uma ideia? Quem tem coragem de correr o risco, a própria vida por uma ideia? Giordano Bruno era um frade dominicano, ou seja, estava num território com certas vantagens, mas só pelo fato dele lançar a ideia de que o conceito de Deus colocado nas Escrituras mostrava um Deus pequeno, vulnerável e medíocre, fez ele pensar que Deus é muito maior do que isso. Ele é muito maior porque existem múltiplos mundos. Nós estamos reduzindo a imagem de Deus a um mundo que é o nosso e esquecemos toda a multiplicidade que há lá fora. Reza a lenda que, já preso, Giordano Bruno sonhou e que nesse sonho ele estava coberto por uma tigela de estrelas que representava um modelo aristotélico. Como um entusiasta e um cientista, resolveu andar adiante e verificar o que havia por trás daquela cortina. E o que ele percebeu foi que existia uma imensidade de mundos. A ideia dele, dos múltiplos mundos, tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Na verdade, eu agradeço a Giordano Bruno, que cedeu sua própria vida, na qual foi cremado em praça pública, no Campo de Fiore, a poucas dezenas de metros do Vaticano, em nome de uma ideia, e hoje eu trabalho em cima dessa ideia, da existência de outros mundos. O que nós queremos com isso? Responder questões básicas. Essas questões não são novas, de maneira alguma. Os gregos já faziam isso. Crianças fazem isso. E às vezes nós perdemos isso porque achamos que são coisas muito medíocres, muito infantil, pensar de onde viemos, para onde vamos, o que somos. Mas essa ideia, a ideia de que estamos sozinhos, a vida é um acidente cósmico, a vida na Terra ela é especial, a Terra é uma joia rara, localizado num pequeno pontinho da nossa galáxia. Então essa questão é muito importante. Nós estamos tentando responder as mesmas perguntas. Só a única coisa que muda é que a resposta ela é mais sofisticada. Mas não quer dizer que a sofisticação leve para a resposta definitiva. Na verdade, quanto mais sofisticada é a resposta, mais ela se abre. E mais dificuldade de respondê-la acaba ficando. Claro, a gente pode pensar, nossa, que chato. Ao invés de responder, estamos complicando ainda mais. Mas isso é um passo natural do método científico. Não é nenhum momento de frustração, muito pelo contrário. Isso é algo previsto pela ciência, na qual a gente, ao responder uma pergunta, essa pergunta, na verdade, ela vai sofrer grandes ramificações. A primeira grande aventura que o homem fez para descobrir novos mundos foi Fernando de Magalhães, que hoje está lá com a sua estátua no Monumento do Descobrimento, às margens do Rio Tejo, lá em Lisboa. Esse cara foi o primeiro a ter coragem de fazer essa aventura, guiado por duas galáxias satélites, a pequena e a grande nuvem de Magalhães.
E ele foi homenageado exatamente com essas duas galáxias, que são galáxias satélites da nossa Via Láctea. Fernando de Magalhães inaugurou uma das coisas mais importantes, que é a aventura ao desconhecido. E essa aventura ao desconhecido, ela continua e ela chega até um dos mundos mais inusitados. Não é somente o mundo macrocósmico que nos excita, mas pela primeira vez, esse pesquisador norueguês resolveu colocar um microscópio e olhar para uma gota d'água. E descobriu um mundo completamente estranho. Esse mundo estranho depois resultou em um dos maiores avanços na pesquisa científica. Aqui a gente tem um animal microscópico chamado tartígrado. Tartígrado é um animal tão inusitado que ele não consegue trocar calor, ele pode viver no vácuo. Ou seja, se eu jogar tartígrado no espaço sideral, ele não sente a menor diferença de estar, por exemplo, aqui dentro dessa sala. Se na verdade alguns alienígenas microscópicos viessem visitar a Terra, eles iam achar o seguinte, que o nosso planeta é dominado por tartígrados. Ou seja, o nosso planeta em escala microscópica não é dominado pelos seres humanos. E quem disse que alienígena tem que ter o mesmo tamanho da gente? Só o cinema americano. Que colocam aqueles caras com olhos esbugalhados, com mais de 2 metros de altura, achando que qualquer entidade inteligente e consciente tem que ter as dimensões humanas. A neurociência já mostra que, na verdade, não é o tamanho do cérebro, mas a quantidade de neurônios. Se fosse assim, um elefante com certeza não ia ficar subindo numa bola num circo. Ele estaria com certeza abrindo alguma revista científica e tentando resolver o problema sobre a expansão do universo. Mas não é tamanho do cérebro, é a quantidade de neurônios. Então, substâncias microscópicas podem ter quantidade de neurônios suficiente para ter atividade, se tornarem inteligentes e conscientes, e conseguir ver o nosso mundo de uma maneira completamente diferente. Ah, mas é um absurdo. Mas o que nós somos diante do universo? Somos tartígrados, vagando em uma poeira, que é o nosso planeta. Em um pequeno ponto localizado na extremidade da constelação de Órion, e é lá onde nós achamos que nós somos especiais, que nossas vidas cotidianas fazem sentido. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que, na verdade, essa viagem que nos levará até os confins do universo vai nos colocar numa situação de pura humildade cósmica. E é essa a grande ideia da procura sobre novos mundos. A primeira busca, além da Terra, aconteceu na década de 60, mais especificamente no ano de 1969, quando esses 3 astronautas, Neil Armstrong, Michael Collins e o Buzz Aldrin, pisaram na Lua. Eu fico imaginando qual é a sensação dessas pessoas na Apollo 11, quando pousaram na Lua e olharam para a Terra. E ao olhar para a Terra, elas procuravam identificar onde é que há vida na Terra. Ontem eu dei uma palestra em Tianguá e fiz uma brincadeira dizendo o seguinte: por que Tianguá não tem um aeroporto? Porque eu passei mais de 7 horas para chegar em Tianguá. E eu expliquei para eles que, na verdade, a minha angústia inicial, que era pegar um ônibus da Guanabara e se deslocar até Tianguá, sabendo que iria passar 7 horas, foi completamente exterminada da minha mente quando eu comecei a ver coisas que eu não veria se estivesse dentro de um avião. Dentro de um avião eu não consigo ver vida, a não ser dos passageiros ao meu lado. Mas se eu olho para baixo eu não consigo ver nada, nada que identifique vida. E a minha viagem de ônibus, mesmo maçante e estressante, me fez ver uma coisa que não vejo em um avião. Ver a dinâmica da vida. Consegui ver borboletas, pessoas andando, poeira, pássaros. Então é uma questão de referencial. Então esses caras que deixaram uma assinatura humana, a primeira assinatura humana extraterrestre, que foram essas placas
de vidro que servem para calcular a distância Terra-Lua. Aí vocês podem estar pensando, como é que existem pessoas na era do terraplanismo que acreditam que o homem nunca pisou na Lua? Ainda existem inúmeras pessoas que ainda seguem a regra de São Tomé. Só acredito vendo e tocando. Mas na ciência, e principalmente na astrofísica, boa parte das coisas são completamente intocáveis. Nós temos que acreditar em uma outra coisa. Nós temos que acreditar no poder da ciência, no poder da mente humana, e alcançar sem as mãos o universo. Podemos fazer isso. Alcançar o universo sem tocar nele. E essa imagem, ela é tão importante que a partir dela os astronautas deixaram uma das coisas hoje que é um dos maiores enigmas da física, que é a distância entre a Terra e a Lua, ela está mudando ao longo do tempo. Na verdade, a Lua está se afastando da Terra 3 centímetros a cada século. Ora, quer dizer que daqui a algum tempo, daqui a alguns bilhões de anos, ou seja, ninguém precisa se preocupar, não vai ser da noite para o dia. Quem estiver fazendo universidade, dá tempo de terminar a faculdade, só vai levar alguns bilhões de anos. Então, nesse caso, a imagem que está por trás disso mostra que existe alguma coisa cedendo energia para o nosso sistema para que a Lua se escape. Uma outra parte dessa história eu vou contar mais adiante. Mas talvez uma das coisas mais extraordinárias foi a foto tirada por Buzz Aldrin. O Aldrin, ele pegou e simplesmente levou uma câmera muito comum, uma câmera que você pode comprar nas farmácias Pague Menos. Não estou ganhando nada fazendo propaganda da farmácia Pague Menos, de maneira alguma. É só uma questão ilustrativa, tá? E tirou essa foto. E essa foto, ao olhar, o Aldrin pensou: a Terra é muito menor do que a gente imagina. A Terra é muito mais insignificante do que nós imaginamos. Mas essa insignificância vai aumentar quando a gente for percorrendo ainda mais. Mas a vontade do ser humano, na verdade, é entender como é que o nosso sistema evoluiu. O primeiro grande passo, depois da conquista do homem à Lua, que foi uma conquista muito importante, porque, na verdade, existiam várias condições que favoreciam essa competição. A briga entre a União Soviética, o bloco comunista e o bloco capitalista dos Estados Unidos promoveram um dos maiores debates e um dos maiores confrontos tecnológicos do século XX, resultando no homem à Lua. Mas quem dirá, na década de 2020, 2030, quando o homem chegar até Marte, uma viagem só de ida, quem se aventura? Quem é a pessoa que colocará, assim como Giordano Bruno, a vida em risco por uma ideia? São os próximos astronautas que irão para Marte. Infelizmente, ainda não temos ainda isso. Só no cinema. Só o Matt Damon, num cenário cinematográfico, conseguiu pousar em Marte no filme O Marciano, que recebeu um título um pouco complicado no Brasil, chamado Perdido em Marte. O Brasil gosta de escolher título de filme meio esquisito. Sempre são coisas tiradas de alguma operação da Polícia Federal. Perdidos, alguma coisa desse tipo. Mas, na verdade, o filme trata do primeiro botânico marciano. E quem sabe, na década de 20 e 30, onde todos nós ainda poderemos, seremos contemporâneos, assistir assim como as pessoas na década de 60 assistiram o homem pisar a Lua. Talvez a gente possa se reunir aqui novamente, Herbert, daqui a 20 ou 10 anos, e assistir todo mundo aqui junto, o homem chegando em Marte. Mas essa viagem não é fácil. Além disso, o ser humano, na verdade, ele deve testar primeiro. E nós usamos uma extensão disso, que é a máquina. Essa daí é a sonda Cassini-Huygens, que cometeu um suicídio voluntário no ano passado,
depois de ter passado 13 anos tirando fotos de Saturno e além de Júpiter. Fez todo o mapeamento, descobriu novas luas. E no dia 15 de setembro do ano passado, ela resolveu cometer um suicídio. Na verdade, o suicídio foi provocado pelos cientistas. Mas um suicídio interessante, porque no momento de sua queda na atmosfera, ela registrou os últimos momentos. E ela deu o último olhar nos anéis de Saturno e na lua Titã. Deve ter sido uma visão incalculável para essa máquina. Imagine o sentimento dessa máquina. Ao ser despedaçado na atmosfera de Saturno e olhar pela última vez a lua Titã. Eu queria ter passado por isso, mas as máquinas, por enquanto, têm vantagem em relação a gente. A outra máquina também mais longe que Saturno, que é a Voyager, acho que todo mundo aqui já ouviu falar. A Voyager foi enviada também na década de 70, e em 1990, quando ela estava cruzando Netuno, ela resolveu tirar uma foto da Terra. Na verdade, isso já tinha sido premeditado por Carl Sagan. Então ela deu uma viradinha, apontou sua câmera e tirou uma foto da Terra, conhecida como pálido ponto azul. Aquele pontinho que está bem ali reúne toda a nossa história. Reúne todas as guerras, reúne todas as desavenças, mas também reúne todas as flores que brotaram na Terra. Também reúne todas as nossas alegrias. Todas elas estão ali. Mas só nós sabemos. Não temos de maneira alguma como olhando para aquele ponto e resgatar tudo isso. É uma história nossa. O universo não está nem aí para a gente. Ninguém consegue contar isso a não ser nós mesmos. Então nós somos fadados a entender a nossa história e dividir com nós mesmos. Isso é um sentimento de humildade. Esse sentimento de humildade é que às vezes falta. Olhamos para o chão, bicamos o chão o dia inteiro. E dificilmente olhamos para o céu. Olhamos as estrelas, deixamos de lado. Preferimos ficar batendo na mesma tecla, carimbando, assinando, e ao invés da gente abrir a janela e olhar para o céu. Esse sentimento a gente só consegue através do cosmos. O cosmos dá uma ideia mais clara sobre o que nós realmente somos. Mas agora nossa viagem vai mais além. Iremos percorrer agora uma das regiões mais férteis da nossa galáxia, também conhecida como Pilares da Criação, na nebulosa da Águia, onde escondidinha num canto atrás tem o nosso sistema solar. Um berçário de estrelas azuis nascendo a todo instante e que irão explodir rapidamente, dentro de poucos milhões de anos, irão contaminar quimicamente a galáxia para que tenha ferro no nosso sangue. Todo o material que nós temos pesado em nosso corpo não foram criados nem mesmo no Sol. São resultado de explosão de supernova. Nós somos restos de supernova. O zinco no cabelo, o ferro que corre pelo nosso sangue, foi criado em interior de estrelas supermassivas, que morreram de uma forma esplendorosa através de uma supernova. Então, o que somos realmente? Somos uma entidade que temos um tempo de vida no máximo de 100 anos, mas quimicamente somos tão velhos como o próprio universo, somos tão velhos como nossa própria galáxia. Esse entendimento nos faz ter também um respeito mútuo de que, se alguém cedeu algo para a gente, um dia teremos que devolver esse produto. E às vezes a morte pode ser uma coisa que nos leve à maior angústia. A única certeza que temos, na verdade. Mas eu entendo que a morte é devolver para o cosmos aquilo que nós tomamos emprestado.
A química que tem no nosso corpo, ela tem que ser devolvida. É claro que eu não vou chegar dizendo isso no enterro. Mas pode ser uma alternativa. Eu acho que é até uma alternativa elegante e científica. Educar no enterro. Meio complicado. Um dia eu testo isso. A busca por esses mundos iniciou em 1995. Esses dois caras aí que parecem dois pesquisadores, mas na verdade são dois astrofísicos do Observatório de Genebra. Do lado aqui, Michel Mayor e daqui, Didier Queloz. Esses caras descobriram o primeiro planeta fora do nosso sistema em condições parecidas com o nosso. Esse cara foi o orientador do meu orientador. Por tabela, por tabela eu também ganhei um pedaço da fatia do bolo na comemoração do primeiro exoplaneta. Esse planeta, conhecido como 51 Pegasus B, é um planeta extraordinário. O primeiro exoplaneta que foi encontrado, ele furou completamente toda a teoria científica sobre formação planetária. Por quê? Porque esse cara aqui é um Júpiter quente. Ele tem mais ou menos a metade do nosso Júpiter. E aqui é a estrela, muito parecida com a nossa. Só que o de mais interessante aí é que esse Júpiter, ele está localizado na mesma posição que Mercúrio ocupa em relação ao Sol. Imagine, por exemplo, que no lugar de Mercúrio, hoje, colocasse Júpiter. Imagina a loucura. Seria uma coisa fantástica. Como é que seria o amanhecer, o crepúsculo? Seria uma coisa fantástica. E se Júpiter fosse um sol, seria mais lindo ainda. Os poetas iriam vibrar, porque teriam como elaborar poesias ainda mais avantajadas, mais belas. Um crepúsculo dessa forma. Mas isso aqui não é uma coisa que, na verdade, fez a gente lembrar de que ciência, na verdade, se faz a duras penas. E que uma teoria, mesmo que consolidada de 20 anos, ela pode, no primeiro contato experimental, cair por terra. Foi o que ocorreu com a descoberta de 51 Pegasus B. Existem várias formas de você fazer isso. Quem quiser pode fazer em casa. Todas elas têm a ver com o eclipse de Sobral. Mas eu vou falar somente de algumas. Não vou falar de astrometria, não vou falar de imageamento, coisas que comum. William Bonner costuma falar no Jornal Nacional essas coisas. Espectroscopia, transplanetário e lentes gravitacionais. Vou falar dessas duas porque tem a ver muito com o eclipse de Sobral e eu também tenho uma parte interessante da minha pesquisa nisso. O que é um transplanetário? Como é que você descobre um planeta? Vou dar uma receita infalível para vocês. Vocês podem agora descobrir o planeta. É só você pegar, olhar para uma estrela e verificar se existe algum planeta que faz essa órbita e cruza o disco da estrela. Ou seja, no momento que o planeta passa, ele faz um eclipse. E esse eclipse faz com que a quantidade de luz emitida pela estrela caia. E é exatamente essa queda de luz que você diz lá, tem algum planeta lá. Tem alguma coisa rodopiando esse cara. Então isso é uma técnica muito legal e que tem a ver com eclipse. Dessa técnica nós tiramos o primeiro planeta que é muito parecido com o nosso. Todos eles têm nomes estranhos, tá? Kepler 186f. Esse cara, ele tem atmosfera e ele está localizado numa coisa chamada de zona habitável. Zona habitável, o que é isso? É exatamente o local onde nós estamos localizados, na zona habitável do nosso sistema solar. E daqui a pouco eu falo sobre isso. E as lentes gravitacionais, que ainda bem que as lentes gravitacionais existem, mas elas devem também boa parte do seu sucesso ao que ocorreu aqui em Sobral. A deflexão da luz, ela provoca um efeito chamado um efeito de lente. E quando o espaço-tempo ele é torcido pela presença de um planeta, aí acontece o que aconteceu aqui em Sobral. Um efeito de eclipse e a posição aparente do planeta
está localizado em um ponto diferente daquele na qual observamos sem a presença do eclipse. Um eclipse solar, o que aconteceu em Sobral? O que é tão pertinente? Bom, Einstein fez isso aí explicando para Max Planck, que era um grande cientista da época. Ele mostrou, na verdade, que um eclipse é necessário porque com ele você poderia provar se as estrelas que estão ao fundo do Sol, elas mudam ou não de posição. Como é que ele pode fazer isso? Se ele tiver dois momentos. Um, olhar a estrela à noite, e a outra olhar a estrela também à noite, mas com o Sol. Quando é que você pode fazer isso? Num eclipse solar total. Então, o efeito de deflexão da luz provocado pelo eclipse iria ser depois comparado com o efeito sem a presença do Sol. É como você olhar para uma estrela, ver a posição dela, e depois olhar para a estrela e ver a posição que ela ocupa quando ocorre o eclipse solar total. Se ocorrer uma diferença de posição, então significa dizer que a ideia de Einstein sobre a luz sofrer uma deflexão quando passa por um objeto de grande massa é verdadeira, e isso foi comprovado aqui em Sobral. Inclusive a deflexão foi de 1,67 segundos de arco. Esse número deveria estar estampado nas camisas das crianças das escolas públicas. 1,67. 2 vezes a medida que é prevista pela teoria de Newton. Então é o checkmate. Sobral foi palco da martelada final a respeito da deflexão da luz. Então isso é uma coisa muito importante. Então, voltando para a zona habitável, nós ocupamos esse pontinho aqui, ó. Está aqui a Terra, está aqui Marte. Marte poderia ter tido vida. Aí outra questão que a gente pode discutir depois, na hora que a gente for distribuir os livros. Mas basicamente nós estamos com essa idade. A Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Aí você fica pensando, mas vocês ficam procurando coisas parecidas com a Terra, qual é o objetivo? É encontrar um segundo lar? Na verdade, a próxima figura vai responder isso. Quando o nosso Sol for uma gigante vermelha, a zona habitável ela vai pular e vai lá para Júpiter. O que isso quer dizer? A zona habitável é o local onde você encontra a água no estado líquido. Se você for um pouco mais para dentro do sistema, então você vai encontrar água no estado gasoso. Se for um pouco mais para fora dessa zona habitável, aí você encontra a água no estado sólido. Essa linha tênue, muito sensível, onde a água é encontrada no estado líquido, é exatamente a posição onde nós ocupamos no sistema solar. E quando o Sol envelhecer, essa zona irá mudar. Então significa dizer que quando chegar nessa idade e nossa civilização já tiver com mais de 7 bilhões de anos na Terra, ela já deve estar se preocupando. Para onde nós vamos? Temos que sair da Terra. Não iremos mais encontrar água no estado líquido. E a base, o solvente base, para fazer toda a química do nosso corpo, não vai existir mais. Tudo vai ser evaporado. Então essa coisa é muito importante. Esse aqui, pessoal, é muito interessante, que é o primeiro sistema que foi encontrado onde tem 4 planetas que estão localizados nessa zona. A zona na qual você encontra água no estado líquido. Eu coloquei isso aí de propósito, eu quero fazer uma referência para você entender o tamanho dessa coisa. Tá? Vejam só. Esse cara, essa estrela, ela tem mais ou menos um pouco maior do que Júpiter. E esses caras que estão aqui, esses planetas, eles são mais ou menos do tamanho das luas de Júpiter. Significa dizer que esse sistema planetário é muito parecido com Júpiter. De tal forma que Júpiter e suas luas pode ser considerado como um sistema planetário em miniatura. Isso aí fez uma revolução na ciência no ano de 2016. Pela primeira vez encontramos 4 potenciais lares que poderemos habitar no futuro quando a Terra passar por aquele estágio onde a água não irá se encontrar mais no estado líquido.
Mas isso é muito complicado ainda. A viagem para esses novos mundos não é fácil. Talvez a gente deva se tornar máquinas. A nossa biologia, ela talvez não consiga suportar. Astronautas passam mais ou menos 3 semanas no espaço. Quando voltam, eles voltam praticamente com osteoporose. Descem de cadeira de roda. Então, como é que eu vou pedir para você sair numa nave em busca de novas terras, se você não vai chegar nem na metade do caminho? Seu corpo, sua biologia não suporta. Um sistema muito interessante, que é o Kepler 16b. Algo que nós descobrimos já em 2015, são um sistema onde tem um planeta que gira em torno de 2 estrelas. E essas 2 estrelas, elas provocam 2 sombras. Se você for para lá, você vai ter 2 sombras. Esse sistema é muito parecido para as pessoas que são ficcionadas em Jornada nas Estrelas, em Guerra nas Estrelas. É a morada dos Skywalkers. Tatooine, o planeta que foi imaginado por George Lucas, ele foi representado lá pelo Kepler 16b. Então, o crepúsculo lá, 2 sóis. Imagine como seria interessante. Imagine se Júpiter tivesse tido um pouco mais de ânimo, roubasse um pouco mais de material do Sol e se transformasse numa estrela. Nós teríamos um sistema binário. Seria legal para a gente? Não sei. Sistemas binários são complicados, porque as órbitas dos planetas são muito caóticas. Então, com certeza, a gente vai ficar entrando e saindo da zona habitável. Mas a maioria dos planetas que nós encontramos, eles são muito próximos das estrelas. São tão próximos que, na verdade, são planetas vulcão. O planeta inteiro é um vulcão. Estão muito próximos, é como se fosse um Mercúrio. É possível de ser habitado? Não sei. Mas também o cinema conseguiu fazer um duelo, né, entre o Anakin Skywalker e o Obi-Wan Kenobi, seu mestre, no planeta Mustafar, que é um planeta vulcão. Então, aí um análogo cinematográfico para a realidade científica. Mas esse é o nosso irmão mais próximo. Recebe o nome de Próxima B, que é um planeta que orbita o complexo de 4 estrelas de Alfa Centauro. Está a apenas 4 anos-luz daqui. E os cientistas já estão montando uma campanha para, a partir de 2050, já existir os primeiros humanos a pousarem em Próxima B. Eu queria entrar nessa fila. O que nós temos, na verdade, mais interessante é entender como é a atmosfera. Por exemplo, Vênus. Vênus é um efeito estufa. Gás carbônico, e a Terra tem água, ozônio, gás carbônico, e Marte só tem gás carbônico. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: para encontrar vida, é necessário que tenha oxigênio em abundância. Há 2 anos atrás, pesquisadores chineses encontraram na atmosfera de um exoplaneta um excesso de oxigênio. Todo mundo ficou eufórico. Claro, se eu for contar para uma pessoa, talvez ela fique normal. Mas se ela souber um pouquinho de química, ela vai perceber o seguinte: como o oxigênio é extremamente reativo, ou seja, tem uma capacidade rápida de se juntar com outro elemento, dificilmente você vai encontrar oxigênio livre. Sempre nojento está combinado com alguém. É CO2, é O2, é óxido de ferro. Nunca tem o oxigênio sozinho. Para que tenha oxigênio sozinho, é necessário que tenha alguém na superfície produzindo essa quantidade de oxigênio a todo instante. Ou seja, se você encontrar um exoplaneta que tenha quantidade excessiva de oxigênio na atmosfera, na superfície, alguém deve estar realizando fotossíntese. Isso é fantástico. Não preciso mergulhar uma nave na superfície. Da própria atmosfera, eu consigo inferir se existe ou não vida. E essa ideia é bem interessante e que nós tiramos ela a partir do movimento que o planeta faz em torno da estrela. Apenas isso. Algo que não é complicado nos dias de hoje. Nós temos uma instrumentação científica muito ampla e qualquer pessoa hoje
pode visitar a base de dados da NASA e brincar com essas coisas. E no frigir dos ovos, o que é que nós fazemos realmente? Esse projeto que eu participo, que é o projeto HIRAS, de detecção de assinatura de vida em exoplaneta, daqui a 10 anos talvez a gente se encontre aqui para comemorar o primeiro planeta na qual foi descoberta a assinatura de vida com nome cearense, tá? É uma aventura que a gente entra, a gente não sabe onde vai dar, mas é muito excitante. Nós vamos colocar esse aparelho em um instrumento chamado ELT, que é um telescópio extremamente largo que está sendo construído no Chile. E para vocês terem uma ideia da dimensão desse cara, eu estou comparando com um Boeing 747. E também vou comparar esse cara com as pirâmides do Egito e com o Coliseu em Roma. É uma coisa estupidamente grande. É um espelho de 40 metros de altura. É um espelho tão grande que ele é feito de um material que é semelhante à mesma dinâmica de um olho humano. Recebe o nome de óptica adaptativa. A gravidade ela pode entortar o espelho. Então, para isso, tem que ter um sistema que corrija a imagem. Então, esse espelho ele sofre modulações muito parecidas com o olho humano. Alarga, entorta, de acordo com a distância focal. Mas onde nós poderemos habitar? Quais os habitats novos, os novos mundos no cosmos que nós podemos pisar nos próximos anos? Será na Lua Titã, onde tem um mar de hidrocarboneto? Talvez a gente não consiga fazer isso. Só o Netflix, com o filme Titã, onde mostra a viagem de um cara que se transforma, que tem que ter a biologia dele completamente modificada para poder se adaptar às condições de pressão e temperatura da Lua Titã. Ou será Encélados, que tem as suas fumarolas de gases e jatos de água no seu interior. A sonda Cassini-Huygens fez um mapeamento espectroscópico de Encélados e encontrou que no seu interior tem água no estado líquido. Isso é outra coisa fantástica. Será que nesse mar que está no interior de Encélados não existe já estruturas biológicas primitivas, parecidas com aquelas que tiveram no nosso passado remoto aqui na Terra? Será que, na verdade, não é necessário um planeta para a gente habitar, que nós podemos passar nossas férias numa lua? E lá passar o resto de nossas vidas? Não necessariamente é uma Terra, nós estamos aprendendo muita coisa com isso. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Deixei para o final, para deixar a coisa mais excitante. Para isso, preciso de uma contagem regressiva. Enquanto isso, eu bebo água. E o que é? Uma capa de jornal? Não. Primeiro exoplaneta descoberto pelo Ceará. A equipe liderada por um grande amigo meu, Isan de Castro Leão, que na época era pós-doc no ESO, lá em Garching, na Alemanha. Nós conseguimos em 2 anos mapear 29 aglomerados abertos e encontrar nesses aglomerados vários candidatos a exoplaneta e encontramos um. E lá está o nome da UFC. Primeiro, isso é um marco na história. Primeiro exoplaneta com assinatura cearense. Na verdade, um dos poucos no Brasil. Só tem São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, que tem pesquisadores brasileiros que encontraram o planeta. Agora, na elite, entrou o Ceará. O nome desse cara é essa coisa, essa aberração, que vai se tornar uma tatuagem no meu braço. IC 4651 é o nome do aglomerado. 9122 é o nome da estrela. IB
recebe por ser planeta. Então, essa sigla aí significa um planeta e está localizado nessa constelação, mais ou menos nessa região, certo? Imagina você fazer isso aí com milhares de estrelas em 20 novos aglomerados. Isso é uma loucura total. A gente passou praticamente 2 anos olhando ponto a ponto. Para vocês terem uma ideia, vejam que, na verdade, quantas instituições estão envolvidas? Rio Grande do Norte, Observatório de Genebra, Pontifícia Universidade Católica do Chile, Milênio Instituto, Departamento de Física lá da Metropolitana, Instituto Max Planck, Observatório de Munique, o ESO, Departamento de Física, e o ESO de Garching, na Alemanha. Então, muita gente para encontrar um exoplaneta. Mas estou muito satisfeito com esse resultado. E eu espero que a gente, na verdade, entenda que essa luta, que é muito difícil, dá vontade de desistir. Dá vontade de jogar tudo para o alto e dizer, isso não dá em nada. Só louco faz isso. Mas quando você encara a cor de frente, aquele espírito, e que a cor já corre em suas veias, você fica pensando, eu seria um completo medíocre, um completo ignorante se eu resolver recuar. A única solução que eu tenho é seguir em frente. Mas para seguir em frente, a minha pesquisa, como de qualquer outro pesquisador, nós temos que fazer com que a educação de jovens e adultos tenham realmente um cenário propício para isso. Não adianta ter bons cientistas se não tiver uma educação que possibilite condições básicas para que as crianças tenham acesso à ciência. Então a minha luta não é pela minha pesquisa. A minha luta é pela sobrevivência da educação. A minha luta é pela sobrevivência daquilo que na verdade nos torna mais humanos, que é a capacidade que nós temos de conseguir ler a natureza. Chegar ao ponto de perceber que a natureza é entendível. E a ciência e a educação nas escolas é uma celebração sobre o entendimento da natureza. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor Daniel, pela bela palestra. Agradecemos a presença de todos. Iniciaremos a distribuição do livro no hall aqui da Casa da Cultura e vamos servir também um coquetel. Agradecemos também à DUFS pela parceria e vamos lá para a sessão de autógrafos. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana. Por conta do horário, pessoal, a gente vai pedir para vocês deslocarem agora lá para o hall, para a entrega do livro. E as perguntas, dúvidas, questionamentos, o professor Daniel vai estar lá para bater um papo com a gente, tá ok? Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado por terem vindo.